Olá pessoal, estou aqui para aquele vídeo que vocês escolheram o tema. Então vocês lembram que os temas, né, a definir eram estrelas fixas ou lotes árabes, né? E eu publiquei então no Instagram, publiquei aqui no meu canal no YouTube, no Facebook, na comunidade aqui do YouTube também. E vocês escolheram lotes árabes, mas por muito pouca diferença mesmo, gente. Na verdade, lá no Instagram disparou lotes árabes, mas eu garanto que quando a gente falar sobre estrelas fixas, vocês vão se surpreender aí com a maneira como se utiliza isso, tá? Mas enfim, né? Como eu prometi, o que ganhasse eu iria abordar agora antes de eu sair de férias. Vamos lá para os lotes árabes. Gente, eu coloquei o nome como lotes árabes e não é o nome correto, mas eu coloquei porque quem não é familiarizado com a linguagem da astrologia tradicional talvez tivesse um pouco de dificuldade se eu colocasse o nome como lotes helenistas ou lotes herméticos, né? Talvez vocês diriam que é isso, né? Quem não está habituado com esses termos, né? Então eu coloquei lotes árabes, mas vocês já devem saber que este não é o nome correto. O termo correto são lotes helenistas. Dentro dos lotes helenistas nós temos os lotes herméticos, né? Que são os lotes relativos aos planetas. Bom, mas antes de começar a falar sobre essa estrutura dos lotes, eu acho que a gente precisa definir a nossa linha de compreensão. O que são lotes, por que eles são calculados dessa maneira, de onde vem essa ideia, né? E eu disse para vocês aí no vídeo das reflexões semanais da semana passada, né? Que essa era a parte mais esotérica do estudo astrológico tradicional. Bom, e é legal porque assim todo mundo pensa que a astrologia tradicional é só técnica, que ela se refere muito a assuntos fatalistas, a um destino imutável, mas não é bem assim. Talvez seja uma incompreensão. O dilema principal entre o que é a astrologia moderna e o que é a astrologia tradicional corre nesse meio fio do que é o destino, né? Como se na visão moderna a gente utilizasse os recursos astrológicos para entender nossos potenciais e poder transformar aquelas condições que a carta apresenta de desafio, por exemplo, né? E aproveitar no máximo os potenciais que a carta apresenta. Ela ficaria então centrada no indivíduo, né? No nativo, como a gente costuma dizer. E a astrologia tradicional, ela reflete sim observações sobre questões comportamentais. Quem já passou por uma leitura, né, que eu tenha feito viu bastante disso. Inclusive esse curso que eu estou lançando hoje aqui de vocação, carreira e profissão tem esse tema comportamental para entender vocação, mas ela não pega o contexto da carta inteira, gente, porque a carta ela diz respeito à vida, né, do nativo e não ao comportamento somente do nativo. Então tem elementos na carta que não dizem respeito ao comportamento, às vontades, aos interesses imediatos do nativo, tá? Então esse ponto é importante. E aí na tradicional a gente tem uma visão da vida que é um contexto, né? E, por exemplo, a gente acaba observando que, por mais que a gente tenha direções sobre as nossas vocações, quando se tem consciência sobre ela, né, das nossas habilidades ou das nossas dificuldades, existe mais ou menos um caminho disponível, né, vamos dizer, para a gente traçar. E isso é importante vocês entenderem, porque a gente não tem condições de mudar a vida inteira, né? Assim, existem certas vontades, certos interesses que às vezes fogem à nossa possibilidade de realização. Então, acho que a divergência principal na visão da astrologia tradicional e da astrologia moderna, ela corre muito nesse sentido, né? Existem certos limites, né, que a gente tem que correr na vida, né, para poder viver. E esses limites não significa que eles sejam extremamente ruins, né, que as coisas sejam extremamente desagradáveis, que sejam uma expressão de problemas, de grandes desafios, mas é uma percepção de vida, né? Ela é realista, né? Acho que é bem isso que a gente pode dizer. A astrologia tradicional ela é realista, ela não é fatalista, ok? E por que eu estou falando isso? Porque essa ideia dos lotes é um estudo muito esotérico que talvez quem esteja pensando sobre a astrologia tradicional nesse sentido mais fatalista se engane um pouquinho. Então, ela se envolve muito com a abordagem filosófica da época helenista. Então, como eu falei para vocês, esse termo lotes, ele não vem do período árabe, né? Como a gente conhece, lotes árabes, a astrologia moderna conhece como partes árabes. Ou ainda já vi muita gente que estuda astrologia falando roda da fortuna, né? Não é roda da fortuna, gente. Roda da fortuna é arcano do tarô.
Não é, tá? Então, o termo correto é lotes, e os lotes têm fundamento helenista. Mesmo antes da fase helenista, da estruturação da astrologia helenista, eles já eram citados em abordagens filosóficas. E de onde nasce? Bom, gente, eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui que a astrologia ela ocidental toda, seja ela moderna ou antiga, tradicional, ela nasce de uma mescla da astrologia da Mesopotâmia com a astrologia do Egito, né? E principalmente nessa derivação do Egito é que entram os cultos, né, relacionados a Tishé, ou Tuxé, ou Tixé, né, também, e Daimon. Então, Tixé era vinculada, né, a uma visão mais relacionada aos assuntos de vida material e Daimon aos assuntos do espírito. O Vettius Valens, no Antologia, ele cita, né, o nome do lote do espírito como Daimon. Ele não fala o lote do espírito, ele fala lote da fortuna e Daimon, né? Então, essa ideia do Daimon, que não tem a ver com o demônio, ela significa como uma porção, vamos dizer assim, da fluência de energia divina que a gente recebe a nosso favor, vamos dizer, né? Ou que a gente pode entender quando o fluxo das coisas boas acontecem ou não, ok? Deixe isso aí guardadinho na memória que daqui a pouco a gente volta a isso. Então, essa ideia ela é importante para vocês entenderem que a visão dos lotes, ela nasce então de um culto às deidades e uma transposição desse culto a essas duas deidades numa visão mais pessoal, mais particular. A gente pode inclusive dizer assim que a astrologia ela é um filtro, né? Vamos dizer assim que é uma forma da gente entender o quanto do macrocosmo a gente absorve o nível individual que é o nosso microcosmo, né? Como se fosse um filtro mesmo das influências celestes, né? Na expressão da vida terrestre, né? E cada um tem a sua, que é a própria expressão da carta natal na astrologia natal, né? Então, a abordagem a ideia, né, por trás dessa filosofia dos lotes, ela nasce daí, de que existe uma energia primordial. Isso é um assunto bem esotérico. Quem vem de linha teosófica, por exemplo, vai entender bem. Existe uma energia primordial, né, uma vida primordial que se desmembra em primeiro momento em duas outras frentes, né? Então a gente poderia dizer que existe um plano mais elevado da energia vital e ela se desdobra em duas. Essas duas, do nosso ponto de vista astrológico, eu não vou entrar em muitos detalhes de estudos teosóficos e tal, seriam macrocosmo e microcosmo, ok? Então é uma tríade, né? A gente tem uma influência maior que se divide em duas menores. E a astrologia, então, ela pega esse meio do caminho. Quanto desse macrocosmo, dessa energia primordial é expressa em um nível pessoal. Isso é importante para vocês entenderem lotes, porque agora a gente vem para a parte estrutural mesmo de lotes. Todos os lotes existem variados. Quem trabalha com software tradicional, SolarFire, Janus ou qualquer outro software tradicional, vai abrir a lista de lotes lá e vai ver muitos lotes, muito mais de 50 lotes que existem ali. Todos derivam do mesmo pensamento. Um lote é uma síntese de dois pontos aplicados a um terceiro. Então é exatamente essa ideia de que se a gente sintetiza dois pontos e aplica a um terceiro, a gente consegue entender quanto daquele fluxo, daquela energia primordial é aplicada para aquele tema, certo? Então a base é essa, todos os lotes são derivados assim, são calculados, né, identificados assim. Síntese de dois pontos que são aplicados a um terceiro ponto. Geralmente esse terceiro ponto, na maior parte dos lotes, né, no cálculo dos lotes, é o próprio signo ascendente. Mas existem outros que têm um terceiro ponto diferente, ok? E por que eles foram chamados de árabes, então? Porque o período árabe, erroneamente, né, a gente chama de árabe, mas é o período persa, ele teve uma influência enorme, mas muito grande mesmo, do trabalho helenista. Muitas referências do período persa, né, que é o início da Idade Média, vêm de Doroteus de Sidon, do próprio Vettius Valens, né? E como o trabalho desse período persa se espalhou depois ao longo da Idade Média, né? Então a ideia ficou conhecida como lotes árabes. E também porque depois os árabes trabalharam com um pouco mais sobre a ideia dos lotes, né? E foram desenvolvendo vários outros lotes. Bom, se você pegar aquela parte do trabalho helenista, né, da fase helenista, você vai ter aí alguns séculos de estudo astrológico. Então você vai encontrar também
para alguns lotes, algumas divergências de cálculos, né? Então, a gente tem uns lotes do Firmix Maternos, por exemplo, do Paulo Alexandrinos. O lote da necessidade, né? Ele é um que aparece várias maneiras de cálculo, né, gente? Mas isso é bem comum no trabalho astrológico tradicional, não existe unanimidade, porque a gente está falando de períodos longos, né? Muitos séculos. E não existia esse caminho que a gente tem hoje de partilha de conhecimento de uma forma muito imediata. Então, até que eu entrasse em conhecimento, né, em contato com o conhecimento do outro, tinha um período longo, então olhares diferentes ali iam sendo elaborados, tá bom? Então, os dois lotes principais são o lote do espírito, que é uma síntese do ponto do Sol e da Lua aplicado ao ascendente, e depois do lote da fortuna, que é uma síntese do ponto da Lua para o Sol aplicado a partir do ascendente. Os lotes, eles, principalmente os helenistas e os árabes, né, os persas, eles têm uma referência com a seita da carta, né? Se o mapa é diurno, se a carta é diurna ou a carta é noturna, se nasceu durante o dia ou nasceu durante a noite. Então há variedade para o cálculo, o que, por exemplo, na astrologia moderna, para quem usa o lote da fortuna, não há. Nos softwares modernos você até encontra o cálculo do lote da fortuna, mas ele usa só a fórmula diurna, né? Mas o original é diferenciar pela seita do gráfico. Então, esses dois lotes, eles são importantes porque eles baseiam uma das técnicas de previsões do período helenista, que é chamado de aféses, né? Ou quem estuda em língua inglesa vai encontrar muito como zodiacal releasing. A ideia do aféses, né? A gente tem duas maneiras de trabalhar com aféses, o aféses do lote da fortuna e o aféses do lote do espírito, que é uma técnica de cronocracia, assim como é a firdária, assim como é a profecção do ascendente, por exemplo, né? Você não altera nenhuma posição da carta natal, mas você vai identificando certos períodos daquela carta natal que são importantes em determinadas fases da vida. Então, a gente tem 4 níveis: o nível anual, o nível mensal, o nível semanal e o nível diário. E o lote da fortuna, porque ele está vinculado a partir da posição da Lua, ele tem informações, ele vai nos dar informações sobre os temas da vida física, vitalidade, inclusive o lote da fortuna é um dos pontos que nós chamamos de ilegíacos, né? Para quem trabalha com o ilege, que é um significador de vitalidade, ele é um dos pontos ilegíacos. Então, o lote da fortuna, ele é relacionado às coisas da vitalidade, do dinheiro, da carreira, por exemplo, né? A carreira, penso assim, num sentido do trabalho executável diariamente, né? E de tudo que corre sobre a vida prática. A compra de um imóvel, a compra de um automóvel, construção de vida material mesmo, né? Entender riqueza, entender pobreza, né? Entender como é o fluxo dos ganhos, administração financeira. E na contrapartida, o lote do espírito, que é o lote do sol, né? Ele tem uma visão sobre os temas mais relacionados à mente superior, assuntos da espiritualidade, assuntos da vida amorosa, os assuntos do campo emocional, né, do nosso campo psíquico, de conhecimento, de experiências que são mais elevadas mesmo, né, que saem do plano da vida material e vão para um plano um pouco superior, ok? Então, eles são importantes porque nós, nos trabalhos da fase helenista, né, conseguimos identificar previsões, né? A própria carta natal é um método preditivo, e o zodiacal releasing, né? O aféses, ele possibilita que por meio dessa carta natal você também trabalhe com previsões com apontamentos, né, com períodos um pouco mais estreitos, né? Como esse que eu disse para vocês, esses 4, né? Anual, mensal, semanal e diário. Não é uma técnica muito popularizada, poucos astrólogos tradicionais usam nessa técnica, mas no período helenista ela era bem importante. Aliás, os lotes eram citados por todos os astrólogos do período helenista, eles eram bem importantes. E como uma síntese, então eles vamos dizer assim, num trabalho prático, eles nos dão informações relevantes e complementares sobre determinados temas. O lote da fortuna para entender saúde também, não sozinho, mas é uma síntese de tema de saúde, de dinheiro, né? Se você quiser entender um período sobre as condições monetárias do nativo, observe em conjunto o lote da fortuna também, né? E teria uma associação com os assuntos relacionados à sorte.
mas nem sempre eles estão em tal condições de expressarem sorte mesmo, né? Existem certos pontos da carta que são mais auspiciosos, né? Vamos dizer, para esses dois pontos, né? Como o lote da fortuna ele é vinculado às coisas da vida material, ele teria um melhor aproveitamento, vamos dizer, com os temas da casa 5, que é a casa de júbilo de Vênus, que está vinculada a prazer, satisfação das coisas da vida material. E o lote do espírito com a casa oposta, a casa do bom espírito, né, que é uma casa relacionada aos temas das grandes esperanças de vida e tal. Mas acontece, obviamente, de você ter o lote da fortuna em algumas cartas na casa 12, lote do espírito na 12, na 6. Então, essa composição é que vai nos dando a visão da síntese da vida do nativo nesses determinados temas, né? Se é boa ou ruim. E acompanhando também as posições de lotes de espírito e lote da fortuna em outras técnicas de previsões, por exemplo, no caso da revolução solar, que a gente calcula um mapa novo, né, para o período de um ano, você também consegue entender esse fluxo. Então é costume dizer que os lotes helenistas, né, eles são uma chave de previsões, né, uma forma de você trabalhar com as ideias sobre previsão astrológica. Só que além desses lotes, né, mesmo no período helenista, existiam muitos outros, né, aliás, muitos mesmo, gente. Os herméticos, né, que eram a síntese de pontos dos 7 planetas, né, dos 5 planetas, né, além dos luminares, que a gente já tinha esses. Então, os lotes herméticos e outros lotes, lotes do pai, lote da mãe, lote dos filhos, lote dos parentes, lote da exaltação. Então, no período helenista já se tinha uma abordagem muito ampla, né, sobre a ideia de lotes. No Zodiacal Releasing são usados só o lote do espírito e o lote da fortuna. E é um releasing, vamos dizer, né? O releasing significa pular, né? Saltar de uma coisa para outra, porque é como se eles fossem pulando de signo, né, para signo em determinados períodos de vida. Eu não vou entrar em detalhes, né? Quem faz o curso de astrologia tradicional natal que eu tenho, né, de clássica natal 1, já pega essa técnica lá no final que eu coloquei como bônus, né, e no 2 também, onde a gente tem essas duas técnicas helenistas, né, o Afésis, né, e a profecção do ascendente. Bom, e aí essa ideia foi levada para o período persa da astrologia, e aí os persas calcularam muitos outros. Por isso que quando você abre um software tradicional de astrologia, você tem uma lista enorme dos lotes, né? Então, a maneira de se utilizar os lotes é essa mesmo, né? Ele sendo uma síntese de 2 pontos aplicados a um terceiro ponto e usando como uma referência complementar da análise. E aí cada lote vai ter a sua visão, ok? Bom, pessoal, eu não vou entrar em detalhes nos cálculos de lotes, senão nós vamos ficar aqui até amanhã, tá bom? Mas basicamente o lote do espírito, ele é uma síntese da posição do Sol menos a posição da Lua aplicada a partir do ascendente. E aí ele diferencia se o mapa é diurno e o mapa é ou noturno, né? E o lote da fortuna é o contrário do lote do espírito, ok? E, bom, esses temas vocês têm fácil. Eu vou passar aqui algumas recomendações, vou mostrar aqui algumas recomendações de livros. Tem esse daqui, do Robert Zoller, eu acho que é um bem conhecido, vende na Amazon, ok? Tem um outro do Robert Zoller também, que é uma tradição do Guido Bonatti, que chama Arabic Parts também, que é uma capinha verde, é um livro de capa verde, tá? Eu tenho esse aqui é um trabalho mais prático, ele vende na Amazon também, tá? Ele não entra muito na parte filosófica, abordagem filosófica, mas é só trabalho sobre a leitura de cartas. Vou levantar ele aqui, ó, para vocês verem de quem que é, aqui, ó, do Charles Albert. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a Fezes ou Zodiacal Releasing, esse aqui do Chris Brennan, né, que é o Hellenistic Astrology, que ele entra lá no final. Esse livro para a história do período helenista é bem legal. Ele abre bastante detalhes aqui sobre cada um dos astrólogos daquela fase, tá bom, pessoal? Então é isso. E aí, se você gostou, coloca aí nos comentários se você gostaria de ter um curso, um aprofundamento um pouco maior sobre esse tema, né? Porque como eu estou preparando aqui a minha agenda de cursos para 2022, eu posso incluir aqui se for um tema bem solicitado, né, por vocês, tá bom? Então eu deixo um abraço, aí eu vou voltar, então depois das minhas férias eu falo sobre estrelas fixas, que também terá aí algumas novidades, tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais!